Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do 7º ano. Esta é a nossa aula de número 19, tá? Então, vamos ver o que nós temos para hoje. Vamos lembrar aqui, pessoal, que na nossa última aula nós estávamos finalizando o conteúdo de adição algébrica, ou seja, adição de números fracionários. Nós passaremos agora, hoje nós vamos passar para a multiplicação. E se der, nós vamos ver logo a divisão também, porque esse nosso conteúdo é top demais. Não tem segredo e é mais fácil do que a adição de frações algébricas. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, quando nós falamos em multiplicação de números racionais, desculpem, nós podemos considerar o seguinte: eu posso multiplicar números racionais. Por exemplo, eu posso multiplicar um número inteiro, positivo ou negativo, por uma fração. Eu posso multiplicar uma fração por outra fração. E eu posso multiplicar um número natural ou inteiro, por um número decimal, positivo ou negativo. E eu posso multiplicar números decimais, positivos ou negativos. 0,25 vezes mais 2,3. Então, as multiplicações que nós podemos fazer com os números racionais são essas possíveis, tá? E, incluindo aqui nessas multiplicações, nós vamos fazer algumas mudanças, ou seja, alguns acréscimos, tá? Então, inicialmente, nós vamos ver. Para multiplicar dois números racionais, nós vamos multiplicar como se fossem dois números naturais, tá? Quando o número é decimal, tá? Colocamos a vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Nossa, professor, isso é muito complicado. É simples, pessoal. Se um número decimal tem duas casas decimais e outro tem uma casa decimal, dá um total de 3 casas decimais. Então, você multiplica normalmente e no resultado final você coloca as 3 casas decimais. As 2 do primeiro número e a 1 do segundo número. No caso aqui, no nosso primeiro exemplo, primeira situação. Qual é o resultado da multiplicação de 2 vezes 0,3. Olha só. 2, na nossa primeira situação, nós temos o 2 vezes menos 0,003. Você vai efetuar a multiplicação, tá? Ou uma soma. Nosso primeiro modo aqui, a multiplicação, se eu estou duplicando, é como se eu estivesse fazendo 0,003 mais 0,003, tá? Não é duas vezes? Está aqui, uma vez, duas vezes. Isso daqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a sinais iguais, soma e repete o sinal, 0,006. Beleza? Ou você pode efetuar a multiplicação. Você pega o número 2, multiplica por 0,003, normal, que dá 0,006. Pode observar que a vírgulazinha são 3 casas decimais, então aqui no 6 também serão 3 casas decimais. Não tem segredo nenhum. É a multiplicação normal que nós fazemos, acrescentando apenas as casas decimais. Olha o caso aqui do exemplo 2. Aqui no nosso exemplo 2, eu estou multiplicando, acompanhe comigo.
eu estou multiplicando um número com uma casa decimal e outro número com duas casas decimais. No final da multiplicação, o resultado tem que ter quantas casas decimais? Uma daqui, tá? Uma daqui e duas daqui. Total, 3. Beleza? Muito bem. Então, o que acontece? Lá na nossa definição inicial, ele diz, vamos multiplicar os números como se fossem números normais. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 7, 56 e 3, 59, vai 5. 8 vezes 0 é 0, desce o 5. Beleza? 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 0 é 0. Beleza? Aí você soma. Desce o 2. 9 mais 4, 13, vai 1. 1 e 5, 6, mais 7, 13, vai 1. E desce 1. Quantas casas decimais? Aqui nós temos duas casas decimais, aqui nós temos uma. Então, aqui nós teremos que ter 2 mais 1, 3 casas decimais. Então, finalizamos a ideia. O resultado da multiplicação é 1,322. E deixa bem claro aqui, pessoal, o nosso livro é muito didático. Como os fatores têm sinais diferentes, na multiplicação, o resultado é um número negativo. É como se você dissesse, mais por menos, dá menos. Beleza? Então, é assim que funciona. Se você vai multiplicar, você multiplica normal e conta o número de casas decimais de cada fator. Lá na adição final, você acrescenta os números de casas decimais. O primeiro número tem duas casas decimais, o segundo número tem uma casa decimal. No final, 1 mais 2, 3 casas decimais. Sem dificuldade nenhuma, nós faremos agora aqui um exemplo de multiplicação. Bom, no nosso exemplo, aqui é um exemplo, tá bom? Gabriela tem uma fita com 2/5 de metro, tá? Então, 2/5 de metro de comprimento para um trabalho escolar. Ela precisa de 3 fitas iguais a essas. Então, ela precisa de 3 fitas de 2/5 de metro iguais a essa. Quantos metros de fita ela vai usar neste trabalho? Bom, pessoal, eu vou multiplicar por 3. Como nós vamos multiplicar por 3? Nós temos 2/5 vezes 3. Mas todos nós sabemos que o número 3 é um número inteiro. E todo número inteiro tem denominador 1. Então, você vai multiplicar duas frações. E como multiplicamos frações? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Olha como é mais fácil que a adição algébrica. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. Mas a questão está querendo saber quantos metros de fita ela vai usar. Se você desmembrar, você pode transformar em 5/5 mais 1/5. 1/5 de quê? 1/5 de metro. 5/5 equivale a quê, gente? 5/5 equivale a 1 metro. E 1/5 de metro. Gente, o metro são quantos centímetros? São 100. Então, se você dividiu 100 por 5, dá 20. 20 o quê? Centímetros. Então, ele vai usar 1 metro mais 20 centímetros. Ou 1,2 metros. Que também se resume na mesma coisa. Então, pela nossa definição, o que nós acabamos de fazer é o que eu vou ler para vocês agora. Para multiplicar um número inteiro
por um número racional, na forma de fração. Multiplicamos o número inteiro pelo numerador e conservamos o denominador. Olha o que aconteceu. Nós temos 2/5 vezes 3. A nossa definição diz: você multiplica o número inteiro pelo numerador, que dá 6, e conserva o denominador. Fechou? Beleza? É isso. Muito bem. Então vamos para o próximo exemplo. No nosso próximo exemplo, a questão diz assim: em uma empresa, 1/3 dos funcionários são mulheres. 1/3 são mulheres. Entre essas mulheres, a metade delas é casada. A metade, 1/2 é casada. A quantidade de mulheres casadas representa que fração do total de funcionários? Então, eu quero saber, 1/3 é o total de funcionários mulheres, tá? Qual é a quantidade de mulheres casadas que representa a fração do número de funcionários dessa empresa, tá? Casadas apenas, tá bom? Total de mulheres é 1/3 dos funcionários, mas a metade desse 1/3 vai ser as mulheres casadas. Então você só precisa multiplicar 1/3 vezes 1/2, que vai dar 1/6. Então 1/6 do total de funcionários representam as mulheres casadas. Então esse 1/6 é menor do que 1/3, tá? É a metade de 1/3. Beleza? Muito bem. O que acontece aqui é que você poderia dizer assim: mas professor, se eu quisesse, eu poderia pegar 1/3 e dividir por 2. 1/3 são as mulheres da empresa. E se eu dividir por 2, é a metade. Pode. Só que aqui nós vamos transformar isso aqui em divisão. E a divisão ainda é o nosso próximo assunto. Você vai repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso de 2 sobre 1, que é 1/2, que é o que nós acabamos de fazer. Regrinha direta, 1/6. Beleza? Mas nós ainda não estamos em divisão. E nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Estamos falando de multiplicação. Beleza? Então, aqui diz assim: determine o valor da expressão. Vamos resolver essa expressão? Vamos resolver essa expressão. Nós temos aqui menos 3/7 vezes. Esse 2,1 nós vamos transformar em fração, tá bom? É 21 décimos. Uma casa decimal sobre 10. Menos. Mais 5 nonos vezes 3/2. O que acontece aqui? O nosso livro, ele usa uma tática muito simples, tá? Ele faz o seguinte: ele simplifica as frações. Quando nós temos uma expressão que envolve multiplicação e adição, você faz primeiro as multiplicações. É o que nós vamos fazer. Vamos fazer primeiro as multiplicações. E depois nós subtraímos, beleza? Então vamos usar aqui uma simplificação. Prestem atenção. Quando eu estou multiplicando, eu posso simplificar, olha só. O 7 eu posso dividir por 7 e o 21 eu posso dividir por 7. Nesse outro, o 9 eu posso dividir por 3 e o 3 eu posso dividir por 3. Então, tem que dividir sempre por o mesmo número, numerador com o denominador. Esse é o processo da simplificação. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim. Menos 3, 7 dividido por 7 dá 1, vezes 21 por 7 dá 3, sobre 10. Menos.
Agora, o 5, 9 dividido por 3 dá 3, vezes 3 dividido por 3 dá 1 sobre 2. Agora eu posso multiplicar. Menos por menos dá mais. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 10 é 10. Menos. Mais por menos dá menos. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. Vamos eliminar agora os parênteses e tirar MMC. Menos por menos dá mais 5 sextos. Qual é o MMC aqui, pessoal? O MMC de 10 e 6 é 30. Beleza? 30 dividido por 10 dá 3 vezes 9, 27. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 5, 25. Beleza? E finalizamos. 27 mais 25 dá 52. E 52 dividido por 30, nós teremos, simplificando, vai ficar 26 sobre 15. Beleza? Muito bem. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 10 é 10. O MMC de 10 e 6 é 30. Beleza. Muito bem. Então, pessoal, agora nós temos duas questões para finalizar a nossa aula. Olha o que acontece aqui nessas duas questões. Numa empresa, 1/3 dos empregados corresponde a homens. Entre esses homens, 3/5 usam óculos. Que fração dos empregados da empresa corresponde aos homens que usam óculos? Aí agora você vai usar o que nós já fizemos anteriormente. 1/3 vezes 3/5. Você pode simplificar o 3 com o 3 e finaliza com 1/5. Ou você pode multiplicar 1 vezes 3 é 3. E 3 vezes 5, 15. 3 15avos é também 1/5. Beleza? E na questão 3, nós temos numa empresa, 5/8 dos funcionários chegam ao trabalho usando transporte público. Desses, 4/5 usam o metrô. Que fração dos funcionários da empresa usa metrô? 4/5 desses 5/8. Então, seria 4/5 de 5/8. Então, é muito fácil a linguagem. Esses 4/5 de significa 4/5 vezes 5/8. Então, você faz o seguinte, ó. Pode multiplicar, professor? Pode. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 8, 40. Se você observar bem, 20 é a metade de 40. Se eu dividir aqui por 20 e aqui por 20, vai dar quanto? Meio. Isso quer dizer o quê? Que a metade dos funcionários, tá? A metade dos funcionários usam metrô. Beleza? Então, amiguinhos, nós temos para a próxima aula o conteúdo de divisão de números racionais. Não tem segredo também. O que nós aprendemos hoje foi que quando nós multiplicamos duas frações, nós multiplicamos numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Podemos usar o processo de simplificação? Podemos. Quando nós multiplicamos dois números decimais, o que nós fazemos? Contamos quantas casas decimais tem o primeiro, quantas casas decimais tem o segundo, efetuamos a multiplicação normal e no resultado final você acrescenta todas as casas decimais dos fatores. Beleza? Muito bem. Mais uma vez, obrigado a todos
Nos vemos na próxima aula, na aula de número 20. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Com certeza deve estar, e se por acaso não tiver, vai ficar. Vamos acreditar, tá? Porque temos um Deus que cuida de tudo e de cada um de nós, que somos seus filhos e filhas, tá bom? Professora Vera chegando aqui com vocês para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa. Pegue aí o seu passaporte, ó gente, coisa linda, nosso livro de língua portuguesa. Pegue o seu passaporte para que a nossa viagem possa começar com muita segurança e aconteça de forma proveitosa. Vamos viajar hoje pela unidade 5, no capítulo 2. Vamos trabalhar, vamos tratar do infográfico, ok? Já de cara nós temos aqui a primeira parte do nosso texto. Esse texto que você vai encontrar na página 176 e 177. Aqui tem só um comecinho para você ter uma noção de que seja esse texto. E o nosso próprio texto já é a temática do nosso conteúdo de hoje, que é infográfico, ok? Mas vamos entender, tá? Depois falamos novamente do texto. Vamos entender o que é o infográfico, tá bom? O infográfico é um tipo, não deixa de ser um tipo de texto, tá? Que apresenta informações sobre determinado assunto de forma sintética, combinando a linguagem verbal com textos curtos, tá? Isso é importante. E a linguagem não verbal, que são os elementos gráficos, tá bom? Temos aqui, um infográfico apresentando para você o número de usuários das redes sociais. Isso em milhões, tá? Olha só quem ganha disparado, o Facebook. Facebook que muitas vezes, né, cria situações complicadas, as pessoas não conseguem muito bem se entender, mas funciona como um meio de comunicação, tá? Aí nós temos o YouTube, o WhatsApp, o Messenger, o Instagram, o Twitter e o LinkedIn, ok? Em primeiro lugar, disparado aí o Facebook. E aí, você viu que foi mostrado isso para você, foi demonstrado através do infográfico. Já pensou se fosse só coisa escrita? Você nem ia se sentir atraído. Então você percebe que é uma junção da parte do texto, né, escrito, da linguagem verbal pequena, né, e a linguagem não verbal, que são os elementos gráficos, tornando o texto, a informação atraente para você. E ela aconteceu de uma forma sintética, ou seja, de uma forma resumida, mas que você entendeu o que este texto, o que este infográfico quis dizer para você, tá bom? Então, o que nós temos aqui mais sobre o infográfico? Bom, essa linguagem, né, esse meio de comunicação, muito usada no meio jornalístico, né, que é a infografia, ela existe desde a antiguidade e foi amplamente empregada pelos cientistas para explicar teorias. Então era uma forma bem agradável, sintética, dos cientistas explicar as teorias, usando linguagem verbal com não verbal. Quer dizer, se falar do que tinha que se falar através de gráficos, de imagens, de cores, ok? O gênero infográfico incorpora gráficos e outros recursos visuais, mas não se restringe a eles, porque integra o verbal e a imagem, apresentando textos escritos de forma coesa e com efeito de objetividade. Ou seja, essa parte do texto escrito, ela é coesa porque ela acontece de forma suficiente, mas de uma forma que tem uma ligação com a parte visual, com a linguagem não verbal. Então tem que haver essa coesão. Não se pode ter uma imagem distinta da parte escrita. Tem que haver essa coesão para que sejam alcançados os objetivos esperados a partir dessa comunicação através da linguagem infográfica, ok? As imagens do infográfico,
elas integram as exposições feitas no texto verbal. Como assim, professora? Olhe, tudo que é dito na parte escrita, tá? Elas vão interagir com a parte não verbal, com a parte que não é escrita, com as cores, né? Com o formato dos gráficos, ok? Então, por isso o infográfico é um texto multimodal, cuja finalidade é a divulgação do conhecimento por meio de exposições, explicações e demonstrações. E você diz assim, professor, e o que é esse multimodal? Formas diferenciadas, formas múltiplas de acontecer. É um texto em que você tem tanto a parte gráfica quanto a parte escrita, tá? A linguagem verbal com a não verbal, coesas, né? Com essa interação. Tá bom, gente? Que tem como finalidade divulgar, tá? O importante é que chegue até quem precisa chegar de uma forma clara e objetiva. O infográfico ele pode ser organizado em diferentes formatos, como linha do tempo ou gráfico ilustrado, complementando outro texto ou sendo independente, tá? Ou ele vai aparecer para complementar um texto, ou ele vem como um texto independente, tá? Algo a mais. É muito utilizada no jornalismo e em livros didáticos e científicos. Meus amores, para você que possa ter alguma dúvida, que queira te esclarecer, eu lhe convido. Quando você for assistir um jornal na TV, ou você for ler alguma coisa numa revista, ou até mesmo no jornal, você vai encontrar, além da parte escrita, você vai encontrar gráficos, você vai encontrar imagens demonstrando percentuais, tá? Isso é importante, porque além de você ler o que está ali, você vai lá nesse quadro, que é o infográfico, e você quer um tipo de texto também, e você vai comprovar de uma forma mais sintética o que foi dito, tá bom? Um dos recursos utilizados nos infográficos para chamar a atenção do leitor, promovendo de forma rápida e objetiva sua interação com a informação, é justamente o uso de imagens. Então, assim, as imagens são os recursos, tá? Que os infográficos vão utilizar para chamar a sua atenção. Porque você já pensou, vou fazer um infográfico só de coisa escrita. Tá, você vai ler. Mas quando associada à parte escrita, você tem o acréscimo da mensagem, do que se quer dizer, com imagens, certamente você vai se sentir mais atraído e a comunicação vai acontecer de forma mais rápida e bem objetiva, tá? Vai acontecer essa coisa da interação, né? Do que você leu e do que você viu, ok? As imagens no infográfico dialogam com o texto verbal. Tudo que nós falamos antes, tá? É claro que tem que haver esse diálogo. Você não vai encontrar um infográfico em que as imagens vão estar distintas do que está escrito. Então, elas vão estar ali a partir, né, do que está escrito como uma forma de complementar, de facilitar o seu entendimento, tá bom? E quando as imagens travam esse diálogo com o texto verbal, elas vão ampliar o que é exposto na parte escrita, tá, gente? Apresentando conceitos de forma simplificada para auxiliar a compreensão do conteúdo do infográfico, tá? Temos aqui um outro modelo, o papel das micro e pequenas empresas, tá? E a gente vai ler, tá? IBGE, quantas pessoas e tal. Esses dados todos, você vê a parte escrita e você vê imagens, tá, gente? Até uma carteira aqui de trabalho, né? Então, assim, você percebe, e por trás, você vê aí, né, um dia claro, você percebe esse casamento perfeito, né, da parte escrita com as imagens, ou seja, a linguagem verbal com a linguagem não verbal, tá bom? Uma facilitando a compreensão da outra. Temos aqui mais exemplos de infográficos, tá? Em que nós vamos ter o envelhecimento da população, tá? No Brasil, aqui no mundo. Importante, você vê todo, tem a parte da linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá, gente? Então, você vê aí que uma vem como complemento da outra, tá? Aqui o cenário das mídias sociais no Brasil,
toda a parte escrita, parte da linguagem verbal com a linguagem não verbal, ok? E aí mostrando aqui o tempo que se gasta, né? O tempo que nós ficamos aí online, né, gente? E a gente percebe aí quem fica mais. É só você observar com calma aí, vai perceber quem é que fica mais na rede social, nas redes sociais, se são mulheres, se são homens, se são crianças, ok? Mais modelos aqui de infográficos. Gente, aí você percebe, tá? Você percebe como é importante, né? Como é importante mesmo, como que a linguagem verbal com a não verbal, elas fazem um casamento adequado. Porque se nós temos aqui a linguagem verbal, a parte escrita, mas a partir do momento em que se usa uma cor, em que se usam imagens, tá? De certa forma, de certo modo, você já se sente atraído para fazer essa leitura. E a partir dessa atração da leitura, você vai compreender, vai chegar até você a informação necessária, né? A informação que é preciso que chegue até você, tá bom? Nós temos aqui, ó, esse casando com esse. Olha aqui as primeiras impressões, tá? Então, ó, aqui uma carinha não muito alegre, uma carinha mais alegre. Então, você percebe que existe todo um cuidado, todo um zelo de quem se propõe a fazer o infográfico, passar uma mensagem para você, tá? Passar as informações que você tem que saber, com essa adequação da linguagem verbal, não verbal, tá? Os gráficos, a parte visual, super importante. Tudo isso aí compondo o nosso, não deixa de ser um gênero textual, que são os infográficos, ok? Então, deu para você entender o que são os infográficos? E aí, você já fez um infográfico? E que tal se você não fez? Já fez? Mas se você já fez um, que tal fazer outro? Você poderia fazer um infográfico, por exemplo, da questão das vacinas no nosso país, na nossa cidade, por exemplo. Procure se informar como está acontecendo. E aí você pode criar um infográfico, de repente, para mostrar para a sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para a sua avó, como está acontecendo esse processo. Mas é claro que para isso você tem que estar informado, tá? Você não vai inventar dados que não existem. Aí você tem a TV para estar acompanhando, você pode ler em algum local, mas a TV é importante, tá? Na TV todo dia eles estão atualizando de como estão, né, as vacinas na nossa cidade, no nosso estado e até no Brasil. Também você pode fazer na sua casa um infográfico de quem usa mais rede social, ou então de quem está mais ligado nas mídias, né? Seja ela pela internet, né, nas páginas sociais, seja pela TV, seja através de um rádio. Você pode criar isso aí na sua casa como uma forma de estar exercitando a construção dos infográficos, tá? Lembrando que tanto você tem que utilizar a parte escrita, que é a linguagem verbal, como as imagens, né, a parte visual, que é a linguagem não verbal. Tá bom, meus amores? E só lembrando, gente, que é uma forma bem dinâmica da comunicação acontecer, tá bom? Os infográficos. Vocês ainda vão ouvir falar do infográfico, tá? Um pouco no 8º ano, um pouco no 9º ano. Já ouviram no 6º, né? E vão continuar ouvindo. Agora vamos praticar, que é importante, tá bom? Como sugestão de atividades para vocês, no nosso livro didático, nós temos questões nas páginas 178 e 179. Gente, importante mesmo, tá? Porque por mais que o seu professor lhe explique, que eu tenha explicado para você como um reforço, se você não exercitar, como é que vai saber se você entendeu? A prática é que leva você à perfeição, tá? Então, eu vou saber que eu entendi até onde se eu for responder as questões que o meu livro me sugere, que o meu professor passa para mim na sala de aula, ok? Outra coisa que o nosso livro tem, que eu acho riquíssimo, que são os boxes, anote aí, nas mesmas páginas, tá? 178 e 179.
O momento dos boxes é aquela leitura, é aquele resumo do que nós vimos no nosso reforço aqui, que você viu como seu professor. Eu não sei se nos outros livros tem, mas no nosso tem, né? Os boxes, anote aí, para você ficar de olho e fazer aquela leitura onde vai perceber até onde você internalizou. Se tudo, se só uma parte, e com certeza vai tirar as suas dúvidas. Tá bom? Minhas lindas e meus lindos, vamos ficando por aqui por hoje. Semana que vem nos encontramos novamente para mais uma viagem pela língua portuguesa. Só lembrando, a pandemia não acabou. Nós já estamos no processo bem avançado das vacinas. Daqui a pouquinho, para você que ainda não, você vai se vacinar. Mas isso não quer dizer que você vá desleixar dos cuidados que tem que ter, tá? O uso da máscara, lavar bem as suas mãos quando chegar em casa, ok? Manter o distanciamento social, cuidar de você, da sua vida, desse dom maravilhoso que Deus nos deu, tá bom? Fiquem com Deus, até semana que vem, se cuidem, tchau!